E aí, galera, que tricolor é esse? Vocês estão de brincadeira com a galera tricolor. É impossível assistir um jogo do Fluminense. É impossível. Tô dizendo o que a galera tá mandando aqui pra mim. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Perder para o Ceará, tudo bem, o Ceará está dentro da casa dele, precisando da partida, está num sufoco danado, né? Foi para dentro e tal, tudo bem. Vai perder do jeito que perdeu, jogando pessimamente, um monte de erros que não são corrigidos imediatamente. Está na cara, está na cara. O Guga estava marcando um ponta, aí entrava o lateral, Matheus Bahia. E quem que cobria aqui o Guga? É o Ignácio? Não foi, deveria ser, não foi. Quem cobre o Guga é o meio do campo? Pode ser, mas não foi. Então os caras deitaram e rolaram por ali. Do lado de lá a mesma coisa, em cima do René. E o René é um lateral que sabe apoiar. Ele se mete pelo meio, ele dá um apoio no meio do campo quando vai no ataque, ele dá um apoio aqui na lateral, ou com o Canóbio, ou com o Serna, mas não foi, ficou lá atrás. Aí o que acontece? Ficou lá atrás, a jogada ia toda também para cima dele, aí tinha que ter um apoio do ponta, ou do Serna, ou do Canóbio. Aí fica lá a troca. Quem joga na ponta esquerda é o Canóbio? É. Na ponta direita que é o Serna? É. Ótimo. Aí lá para frente não deu certo. Eles trocaram. Pergunta se deu. Se deu certo a troca? Não. Então o que adianta? Já estou cansado de falar. O Canóbio e o Serna não podem voltar lá atrás. Eles têm que fechar, é muito mais prático, mais fácil fechar o meio do campo. Então, o esquema tático do Fluminense é 4-3-3. Martinelli, Hércules e o Lima. O Lima, quando está no meio do campo com a bola ou nas laterais, o Lima começa a se aproximar lá do centroavante. Ele vai entrando aqui e de repente faz até gol, chuta bem de fora da área. Ele não fez nada disso. Então o meio do campo foi enrolado, eu diria, pelo meio do campo do time do Ceará. E um outro detalhe importante, o Canóbio e o Serna não podem voltar lá atrás. O centroavante, o Kennedy, ele não recebia a bola lá na frente, ele voltava igual o Cano. Aí volta aqui, não tem habilidade para jogar no meio do campo. Ele tem que ficar numa posição que ele tem muito mais velocidade do que o Cano. Ele tem que ficar numa posição que qualquer chutão lá para frente, entre aspas, ele vai para a briga com os zagueiros. E na briga ele vai. Que ele é bom jogador, ele é goleador. Mas daí para lá, daí para cá, ele é zero. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o Kennedy no grande círculo, pro lado do Fluminense. Grande círculo. Fica aí. Os dois pontas, Canóbio e o Serna, fecham o meio do campo. Aí já são 5 aqui. Os dois com 3 de meio do campo. 5, fechando. E 4 lá atrás. Para que lá atrás, nesse esquema, precisa do Canóbio e do Serna atrás dos laterais? Fala para mim. Tá errado. Isso não é corrigido, cara. É todo jogo isso. E fica sufocado. Aí vem a tal saída de bola, a mesmice. Zagueiro, o goleiro sai para o zagueiro para o lateral. Aí aperta o lateral para o zagueiro. Aí aperta o zagueiro para outro zagueiro, aperta o outro zagueiro. Aí o outro zagueiro dá para o outro lateral.
aperta o lateral, aí volta tudo. Aí os caras estão encurralando, os caras estão chegando. Aí sai o meio do campo, ou Martinelli, ou Hércules, ou até o Lima, para buscar essa bola aí da zaga. Só que, com isso, os homens de meio do campo do adversário, no caso do Ceará, vem junto e vai espremendo, vai apertando. E de repente uma falha do Canóbio, sai o gol. Não adianta, isso é o aí do negócio, e todo mundo tem que saber. Ó. Então, apertou, bota lá na frente. Lá na frente quem é que está? Do grande circo. Kennedy, vai se virar lá. Mas o problema está lá, não está aqui. Aqui, se eu tiver um erro, o cara está a 10 metros do meu gol. Lá, se tiver um erro, não tem problema nenhum. Ele está a 50 metros do meu gol. Dane-se o que vai acontecer. Mas não está acontecendo isso. Então, falhou o esquema, falhou o meio do campo, falhou a defesa. E aí o que acontece? Só deu o time do Ceará. Teve uma coisa boa, 25 minutos. Tabela do Hércules com o Lima, e o Kennedy perdeu a oportunidade de estar no gol. De resto, foi tudo a favor, até os 38. O Vina cruzou, e a bola rebateu, e o Galeano foi lá e fez o gol. 1-0. 48 minutos, Pedro Henrique chutou e o Fábio fez uma grande defesa. Só deu o Ceará no primeiro tempo. Segundo tempo, aí tem aqui Pedro Raul sozinho, que deu origem na falta e na expulsão do Ignacio. Outra falha, falhou. A bola apareceu no pé do Pedro. E o Pedro entrou aí. E o cara veio correndo atrás dele e deu uma pancada nele para parar. Senão ele entra com bola e tudo. Outro erro aqui na saída de bola. É o que nós estamos discutindo. Mas será que ninguém vê isso? Será que ninguém vê que essa saída de bola não pode ser desta maneira? Alguém tem, se o treinador não está enxergando, alguém tem que dizer isso para o treinador. Bom, aí depois teve Fernandinho, entrou sozinho também, quase fez o gol. Aí veio aos 27 minutos, o Vina tocou para o Pedro Raul, e o Pedro Raul de virada meteu o gol, 2-0. Ainda teve aos 46 o outro, né? Canóbio, esse do Canóbio, tocou mal e Pedro fez o gol, mas teve uma falta antes de uma cotovelada e tal. Mas diz um negócio do Fluminense aí. Uma coisinha no primeiro tempo, outra coisinha no segundo tempo. E o esquema é o mesmo. Aí vieram as substituições. Vamos falar sobre elas. Saiu o René, machucado, entrou o Fuentes. O Ignacio foi expulso aos 13 do segundo tempo. Subiu o Martinelli para a zaga. Aí o meio do campo ficou com Hércules, Lima e o Canóbio. Bom, aí saiu o Kennedy, entrou o Everaldo. No intervalo saiu o Serna, entrou o Keno. Muito bem. Aí saiu o René também no intervalo, entrou o Fuentes. Eu quero saber o seguinte. Entrou o Keno. Aonde o Keno foi jogar? O Keno apareceu na lateral direita, na ponta direita, quase sempre no meio e nunca na ponta esquerda. Aonde ele jogou? O que ele fez? Diz para mim. E ele é um jogador que é aproveitado da seguinte maneira. Na ponta. Keno, olha aqui. Tem um lateral, parte para dentro dele. Vai para dentro. Seja na diagonal, linha de fundo, vai para dentro. Dois jogadores. Certo? Toca. Tocou, abriu com um, meteu a bola para você, vai pro... Mas não. Ele vai para lá, ele vem para cá, ele puxa para cá, ele toca aqui e tal. Lá nada. Então não adianta trocar, é 6 por meia dúzia. O Serna, que não estava fazendo nada como ponta, entrou o Keno, que não fez nada como ponta. Aí
Saiu o Lima, entrou o Thiago Santos para completar a defesa. Aí veio de novo o Martinelli para o meio do campo. Martinelli e o Hércules. E o Canóbio. Aí sai o Hércules, entra o Nonato. No intervalo ainda deu uma tenteada no Nonato, tentando entrar no jogo. Mas, sabe, espreme, não sai nada. E essas trocas, você está trocando 6 por meia dúzia. Porque o cara que está saindo e que não fez absolutamente nada, o que está entrando está fazendo a mesma coisa que ele fez. Ou seja, nada. Então você tem que trocar o esquema, cara. Está errado. Troca o esquema. E outra coisa, ele tem o esquema? Tem, é esse. Mas ele tem que ter variações no esquema. Vamos admitir. Martinelli, Hércules e Lima. Ô Lima, dá uma chegada, vou entrar com o Martinelli aí. Aí o marcador do Lima, se ele não prestar atenção, ele vai trombar com o outro, que está entrando não aonde o Lima estava, um pouco mais para cá. Ou eu puxo ele de lá e entro com o outro na diagonal. Então você tem o mesmo esquema, mas variações dentro desse esquema. E o Fluminense não tem. Com qualquer meio do campo. Não tem. Tem que parar com Canóbio e Serna como laterais. Fecha o meio do campo aqui. Lateral é para marcar para lá. Não é aqui, e eu também não vou te ajudar. Vou ajudar aqui, eu fecho o meio do campo. Que é mais racional do que fechar o lateral meu. Tá agora, alguém entrou aqui, eu fecho aqui. Eu estou com 5 no meio do campo. Eu posso espalhar meus 5 aqui. Esse aqui é o problema. Agora, você tem que mudar. Porque do contrário, e já viu, eu não vou nem falar, hein? Já viu os jogos que o Fluminense tem pela frente? Então não vamos nem discutir. Pela craque do jogo, eu botei o Galeano. Baranga do jogo, botei o Ignacio, que não foi culpado, mas foi expulso. Estava mal colocado, seja lá o que for. Muito bem. Arbitragem: Lucas Paulo e Braulio da Silva. Horroroso, 0 para os dois. Agora, olha aqui o que eu vou falar. Vou fazer para o jogo do Fluminense. Time do Fluminense. Há muito tempo que eu não faço isso ainda. Esse time do Fluminense está merecendo. Olha o time do Fluminense aqui. Essa porcaria. Que olha, o que vem pela frente aí, tomara que não, mas a impressão é que eu vou rasgar todos os jogos do Fluminense daqui para frente. Valeu, galera. Tamo junto.